Olha, estamos de volta, a segunda parte do Boa Conversa de hoje. Recebo aqui o Dr. Tiago, defensor público, atua na área criminal no Fórum de Ceilândia. A pergunta do bloco anterior foi exatamente a questão das cotas raciais. Eu disse ao Dr. Tiago que eu sou contra, porque eu acho que todo ser humano tem que ter os mesmos direitos e garantias. E não existem pessoas inferiores. E isso eu pego pela própria Bíblia, não se existe acepção de pessoas. Para mim, todos são inteligentes, todos são competentes. E entendo, por outro lado, que, infelizmente, as políticas públicas no Brasil deixam a desejar em relação à pessoa de uma cor diferente, da cor negra, e é preciso melhorar e avançarem muito nisso. E você estava dizendo que discorda desse ponto de vista, né, doutor Tiago? Pois não. Isso, bispo. Eu tenho um pensamento diferente do senhor em relação às cotas. Isso porque, como o senhor bem falou, é preciso de políticas públicas para equacionar essa situação do racismo no Brasil. Mas aí vem o problema. Quem irá fazer essas políticas públicas? É por isso que se discute, inclusive atualmente, as cotas para acesso aos cargos políticos, porque com o negro nos cargos políticos, com o poder, essa política pode acontecer de forma muito mais fácil do que como são os dias de hoje. O senhor falou que, infelizmente, não é de forma satisfatória. Isso vem em todas as situações da sociedade. Por isso que o Silvio Almeida fala do racismo estrutural. Para a gente acabar, né, ou diminuir, tentar acabar com esse racismo, a gente precisa que pessoas da cor, da pele preta, ascenda a cargos, a situações, a funções de poder na sociedade. Mas aí que está, doutor Tiago, a pessoa não pode ascender a um cargo pela cor da sua pele. Mas a política de cota racial é justamente para isso. Não só para ascender e mudar as políticas, mas também para a pessoa negra, a pessoa preta, ter como referencial, né, aquelas pessoas de cor preta que estejam em altos cargos, em altas funções na sociedade. Isso gera um estímulo, um empoderamento à sociedade, né, às pessoas do movimento negro, que eles também podem chegar aquilo ali. Por isso a importância da cota. O que podemos discutir é qual o tamanho dessa cota, mas eu acho importantíssimo para a transformação social, a representatividade de pessoas de cor preta em altos escalões, né, da sociedade, em altas funções, cargos públicos, cargos privados, em empresas. Se fala nos Estados Unidos hoje em cotas em altos cargos privados, né, para o senhor ter ideia de quão mais desenvolvidos eles estão em relação a isso. E ainda assim passam por todas essas dificuldades lá, porque é uma questão estrutural, histórica, muito difícil de ser solucionada com pouco tempo. Mas você não acha, então, que aí, doutor Tiago, precisa nascer na base a questão da educação, o acesso à educação, o acesso ao conhecimento, porque aí nivela as pessoas. Nós tivemos o ministro Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, tivemos agora a questão do ministro que ia ser indicado para o MEC, que teve problema, é claro, a gente está discutindo, não foi a cor da pele dele, sim, mas foi questão de currículo. Por outro lado, temos a Maria Júlia Coutinho, a jornalista, que no momento que ela teve um momento de ocupar uma posição dentro de uma determinada rede de televisão, foi bastante criticada. Isso só resta, então, claro que o Brasil é um país racista. Não temos dúvidas. Não temos dúvidas que o país é racista. Isso aí eu acho que é inquestionável. Mas o que o senhor falou em relação à educação, é óbvio que nós precisamos da educação de qualidade a toda a população. E isso diminuiria muito, não vou dizer ao senhor que eliminaria o racismo, né, mas se tivéssemos a educação de qualidade para todas as pessoas, oportunidades, né, iguais, diminuiria muito a discriminação, o racismo, principalmente o racismo institucional, porque essas pessoas ascenderiam com o mesmo grau de competitividade, né? Eu falo em relação à educação formal, que as pessoas brancas. Então, não tenho dúvida que a educação, e nós defensores falamos isso muito, né, em relação a todos os tipos de política, que a educação é a chave para a transformação desse país em termos sociais
e econômicos. Pois é, mas o acesso à educação, doutor Tiago, não pode ser levado em consideração a cor da pele. Porque quando eu falo de cotas, aí a cota para o negro, para o branco, de outra pele, a cota para o transexual, a cota para o LGBT, a cota para o evangélico, a cota para o católico, a cota para o espírita. Porque se nós formos olhar, quem é a maioria no país? Nós não temos uma maioria no país. Acho que a maioria do país é a maioria ignorante. É isso que me chama a atenção. Acho que o que se compõe, que é a ignorância que está acima de tudo, por não entender que não importa a sua opção, não importa a sua profissão, não importa quem você é, o direito de acesso tem que ser limitado a todos. Pois é, bispo. A educação básica, ela é universal e obrigatória. O Estado deve prestar a todos, né? Mas a educação superior já há uma restrição, né, do Estado em relação a todas as pessoas. Nem todos que querem conseguem acessar a educação superior de qualidade pública. Então é por isso que existem as cotas. Enquanto não existe essa igualdade na educação, é preciso ter cotas e mais ainda, não só em razão da cor da pele, mas aquilo que eu falei anteriormente em relação à representatividade da pessoa que tem a pele preta, está representando, está empoderando todas as outras pessoas da sociedade, que é uma sociedade muito racista. Então eu vejo dessa forma que a cota ela é necessária, não é uma solução para o racismo e não deve ser permanente. Se a gente vivesse numa sociedade que oportunizasse a todos o acesso à educação, o acesso à economia, né, não seria preciso essas cotas, porque todos estaríamos em pé de igualdade e certamente já teriam pessoas pretas em altos cargos, em altas funções da República. É um assunto realmente polêmico. A gente não esgotaria ele em 14 minutos ou 28 minutos do nosso programa. Mas, claro, fica sempre aberto aqui a discussão. Acho que a sociedade brasileira precisa discutir, sim, esse assunto, para que a gente possa entender que todos nós somos iguais perante Deus, devemos ser iguais perante a lei e somos realmente iguais. Coração que bate no peito, um sangue que corre nas veias, sem importar a cor da nossa pele. Mas, doutor Tiago, você que atua no Tribunal do Júri, você acredita que essa condição econômica e também a cor da pele interfere nas decisões judiciais? Com a máxima certeza, né? Com a máxima certeza. E isso não sou eu que estou afirmando aqui, existem inúmeros estudos, né? Inúmeros trabalhos acadêmicos que observam essa diferenciação nas decisões judiciais. Isso aí não tem dúvida. Posso falar um pouco sobre o Tribunal do Júri, na Ceilândia especificamente, onde eu atuo. Na Ceilândia, os jurados são de todas as cores, né? De todas as cores de pele. E, como falei aqui, o racismo é estrutural, né? E ele afeta também a pessoa que tem a cor da pele preta, né? Há uma concepção, porque quem está no poder faz a ideologia, há uma concepção também da pessoa da cor da pele preta, de ter alguns preconceitos, principalmente na área criminal. Então, há uma afetação sim, e eu digo às vezes no Tribunal do Júri que a justiça ela é muito relativa. A justiça para uma pessoa, tomando o caso aqui do Distrito Federal, para uma pessoa que comete determinado crime e mora no Lago Sul, no Lago Norte de Brasília, a justiça é uma, e a justiça para o povo de Ceilândia, que comete o crime, a justiça é outra, né? Eu não tenho dúvida disso, infelizmente. Lutamos, né? Minha luta no Tribunal do Júri é para que a justiça seja igual para todos, né? Os parâmetros, a aplicação da lei seja iguais para todos. Existem discriminações não só em relação à raça, em relação à pobreza, à miséria. A pessoa que não tem casa, não tem endereço fixo porque não tem casa, pode ser presa preventivamente, e a pessoa que mora no Lago Sul, que teve todas as oportunidades e acabou cometendo um crime, pode ficar solto porque tem uma residência. Então, assim, é um complexo de fatores, né, que com a máxima certeza gera discriminações e diferenciações no âmbito da justiça. Mas isso acaba chocando, doutor Tiago, pelo seguinte, porque você passa a desconfiar, então,
da justiça. Eu não digo nos tribunais de primeira instância e segunda instância de uma maneira geral, mas a gente vê isso muito no âmbito, especialmente da terceira instância. A gente sabe que os julgamentos hoje são extremamente políticos, mas não é o caso de alguém que está sendo julgado, por exemplo, no Tribunal de Júri da Ceilândia. Ali não há uma política dessa que a gente conhece aberta de partidos políticos. Mas por que se adota exatamente isso então? Por que há essa diferenciação? Isso, a diferenciação entre os tipos de justiça que eu falei aqui, ela decorre de fatores históricos, né? Históricos, o porquê da população carente cometer mais crime, quem compõe a população carente. E aqui não estou apontando o dedo para o judiciário, né? Apontando o dedo dizendo que há uma discriminação intencional. É como eu disse aqui, como fala muito o professor Silvio Almeida, há um racismo estrutural. É algo que não é algo doloso, né? É algo que está no subconsciente, que nós nascemos numa sociedade racista, né? E que por questões históricas, econômicas, né, a pessoa da cor de pele preta compõe, infelizmente, a maior camada da população miserável e pobre e vulnerável do país. E, consequentemente, eu não tenho dúvida que a criminalidade está diretamente ligada à questão da falta dos direitos básicos de todo cidadão previsto na nossa Constituição Federal. Doutor Tiago, claro, não poderia deixar de fazer essa pergunta. Agora, com o período da pandemia, mudou tudo, o mundo mudou, tudo diferente. Aumentou também os crimes contra a vida, os crimes zoológicos de uma maneira geral? Bispo, ao que parece, as informações que eu tenho, parece que os crimes dolosos contra a vida diminuíram, mas outros tipos de crimes eles aumentaram, como, por exemplo, violência doméstica, né? E por conta das condições impostas pelos governos, né, pelos governos, seja do Distrito Federal, seja no âmbito da União ou de outros estados, há uma diminuição das relações sociais, né? E, como atuante do Tribunal do Júri, eu vejo que muitos homicídios acontecem decorrente de relações sociais, né? A pessoa está num bar, acaba bebendo e se alterando com outra pessoa e o mata, né? Festas acontecem muito em eventos, em discussões. Então, assim, por essas condições do isolamento social, seria uma consequência lógica diminuição dos crimes dolosos contra a vida, mas não quer dizer que outros crimes não tenham aumentado. O que, infelizmente, né, doutor Tiago, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu, lógico, quero agradecê-lo e deixar você à vontade para dizer alguma coisa que nós não temos perguntado que você acha que é importante. Acho que a temática aqui foi muito importante do racismo, falar sobre a Defensoria. Eu queria falar um pouco mais sobre a Defensoria Pública, especialmente aqui a Defensoria Pública do DF, né? A Defensoria Pública está de portas abertas, a gente tem nossas limitações, né, orçamentárias e estruturais, mas eu gostaria que a população do Distrito Federal, né, a grande população vulnerável do Distrito Federal, ela confie na Defensoria, procure a Defensoria, principalmente agora, num tempo de pandemia ou pós-pandemia, que as coisas tendem economicamente a se agravarem um pouco, que procure a Defensoria para ter os seus direitos previstos na legislação assegurados. Esse é o nosso papel é de transformação social, de melhorar as condições da população carente do Distrito Federal e estamos nos empenhando para que isso aconteça a cada dia. Muito obrigado, doutor Tiago, prazer tê-lo conosco. Conhecer um pouquinho da história da Defensoria, o papel do defensor público e aquilo que está acontecendo aqui no Distrito Federal. Eu tenho uma experiência muito boa na Defensoria Pública, porque ao longo da minha vida, 3 anos eu passei na Defensoria Pública, especialmente lá em Planaltina, que a gente aproveita para mandar um abraço para aquela população tão querida. Permaneça conosco, porque no próximo bloco nós traremos uma palavra de fé para você e sua família.